Agora, conversar com o Marco Antônio, dando continuidade a esse trabalho de resgate sobre a narração de futebol no rádio de Porto Alegre. Marco Antônio, uma satisfação te ouvir. Primeiro, te peço um resumo da tua carreira, da tua trajetória, o que tu pode contar do teu início até a atualidade, agora que você é narrador da Gaúcha. Bom, um abraço, Ciro, bom falar contigo. Olha só, eu já tenho 34 anos de narração esportiva. A gurizada que me sacaneia, dizendo o seguinte: 34 anos ainda não aprendeu. Mas é uma larga experiência, uma vivência muito grande dentro do rádio. Foi sempre uma coisa que eu quis fazer. Tive a oportunidade de começar lá em Novo Hamburgo, na Rádio Progresso, que hoje é a Rádio ADC, né? Antigamente ela se chamava Rádio Progresso, que era do Grupo Reunidas, que eram mais de 20 emissoras espalhadas por todo o estado, mas depois o grupo acabou, né, ficando bastante pequeno, e o Grupo Sinos lá comprou a Progresso e transformou em Rádio ADC, que é uma rádio muito forte lá no Vale dos Sinos. Bom, tu sabes isso, né? E eu comecei ali, depois eu vim para Porto Alegre, trabalhei das emissoras que fazem futebol nas três. Eu trabalhei na Bandeirantes, cheguei a trabalhar na Difusora antes de transformar em Bandeirantes. Trabalhei na Guaíba por 5 anos e já estou aqui na Gaúcha há 24. Então, nesses anos todos eu pude desenvolver o meu trabalho aqui, não como titular aqui na Gaúcha, né? Mas consegui fazer 7 Copas do Mundo e estou plenamente realizado com o que eu já fiz até agora aqui. E a tua profissão sempre foi da comunicação, ou antes de narrar, antes de entrar para a comunicação, tu atuou em outro tipo de atividade? E se atuou, essa atividade teve alguma repercussão na tua narração de hoje? Não. Eu sempre quis fazer isso aí, comecei narrando futebol. Eu tive a sorte de começar narrando um jogo. Na primeira atividade que eu fiz no rádio, não foi uma reportagem, nem uma leitura, foi uma narração de jogo, por uma coincidência, né? Por uma dessas coisas do acaso. E, claro, evidentemente que foi muito diferente do que é hoje, não tinha técnica nenhuma, isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas enfim, sempre tem alguém que precisa olhar pra gente com carinho e achar que daquilo tudo, daquela maçaroca toda pode sair alguma coisa legal, e foi o que aconteceu comigo. Eu tive a chance de ter um chefe que tinha uma visão legal, um ouvido muito bom, achou que eu poderia continuar e me deu outras oportunidades, até que eu fui contratado em definitivo lá pela Rádio Novo Hamburgo. Quando é que foi, assim, realmente que tu começou a narrar efetivamente, então? Em 81, né? Comecei a narrar lá na Rádio Progresso, em Novo Hamburgo. Depois, em 82, eu fui efetivado e aí comecei a desenvolver lá um trabalho legal. Naquela oportunidade, o Novo Hamburgo subiu para o que seria a Série B do futebol brasileiro hoje, que era a Taça de Prata naquela época. E fez um campeonato legal, porque tinha times bons, Atlético Paranaense, a Portuguesa, o São Bento de Sorocaba, o Cascavel. Tinha uns times bacanas disputando, o Criciúma disputando a chave do São Paulo de Rio Grande, isso, São Paulo de Rio Grande. E aí foi assim que eu comecei a viajar e não parei até hoje, estou sempre viajando, né? E depois teve a passagem pela Guaíba nos anos 80, né? Não, primeiro eu passei pela Bandeirantes, né? Primeiro pela Bandeirantes, depois eu fui para a Guaíba e aí eu vim para a Rádio Gaúcha em 1991 com o Kleber Grabowska. É que a questão do estilo, da técnica, né? Você disse que foi trabalhando isso com o tempo, né? É uma questão de trabalhar realmente. Você disse que tem, ou diria que hoje tem uma técnica definida e é baseada em quem? Quais são os teus narradores, né? Dos quais tu te espelhou para fazer o teu trabalho e que utiliza hoje em dia? Eu acho assim, eu acho que não é pecado nenhum para quem está começando se espelhar em alguém, né? A gente sempre tem na vida, na música, no trabalho, na própria vida da gente, as pessoas que a gente mais admira, né? E assim, eu acho que a gente tem que se espelhar nos melhores profissionais ou aqueles que você tem uma identificação maior para começar a aprender e de repente fazer com que o teu trabalho chegue a um ponto que tu possa criar teu próprio estilo, né? Bom, agora eu posso começar a pensar, né, porque já tenho uma certa base para começar a fazer o meu trabalho. Então, eu sempre escutei muito rádio, sempre ouvi muito rádio, muito. Hoje em dia eu nem ouço rádio perto do que eu ouvia antes. Eu era um tarado pro rádio, eu ouvia tudo que era jogo de futebol, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, Santos, Vasco, eu ouvia tudo, Globo, Tupi,
Record, Globo de São Paulo, Bandeirantes, Itatiaia. Naquela época não tinha a condição que tem hoje, internet, você acessa ali e fica ouvindo todas as rádios. Mas eu via na onda curta, né? Eu via bastante. Eu morava em Novo Hamburgo, aí tinha uma facilidade lá em Novo Hamburgo, não sei porque com a gente era muito bom de ouvir rádio à noite. Então eu ficava curtindo futebol sempre, os programas de rádio. Eu era muito fã. Eu sempre gostei muito da técnica e da seriedade do Ranzolin, né? Que foi um cara que marcou aqui uma geração toda de narradores do Rio Grande do Sul. E eu tentei usar um pouco disso no começo da minha carreira, com um pouco daquele molho do rádio de São Paulo, dos caras que eu achava assim, as maiores feras do rádio, né? Que eram os Marçãs, Oswaldo Maciel, e Antônio Edson, Reinaldo Costa, esses caras que depois viraram colegas, mas que eu admirava muito e não tinha sonhado em trabalhar com eles ou próximo desses profissionais, né? E foi muito legal isso. Então eu fiz uma mistura, comecei assim, misturando um pouco desse estilo mais clássico que o Ranzolin tinha com aquele molho de São Paulo. Até achar um ponto assim que eu tinha que seguir o meu caminho, né? Eu acho que você, não é pecado nenhum, como eu disse, se inspirar em alguém, mas chega um ponto que queria ter o estilo, né? Não fica seguindo, imitando os outros, porque as pessoas percebem isso e eu acho que não é legal, né? Acho que tu tem que ter a tua própria personalidade, né? O narrador tem que ter personalidade na voz, né? Não é qualquer um que consegue narrar, não é só querer narrar, tu tem que ter a personalidade da voz do narrador. Isso que é importante. E tu tem isso que eu já discutei em algumas oportunidades. Bom, te agradeço. Agora eu te pergunto sobre a questão da voz, né, que tu citaste. A voz, você fala da identidade da narração, né, do ouvinte de reconhecer pela voz, mas tu diz pelo jeito de narrar ou por aquela questão do vozeirão também? Hoje é fundamental ainda ter vozeirão, não é? Não, acho que não, mas eu acho até legal, né, que o cara tem uma voz bem agradável, né? Eu acho que é importante ter uma voz agradável, né? Tu ter a personalidade para te conseguir cativar os teus ouvintes, né, nesse aspecto, assim. Se tu tens uma voz agradável, vai facilitar ainda mais para cativar os teus ouvintes. Então, eu acho que isso é fundamental para o narrador, ter essa personalidade, mas ter uma voz agradável. Aí, hoje em dia já não se cobra mais, não se exige mais, né? Se quer muito mais conteúdo do que uma própria voz, mas eu acho que uma voz bonita ainda pode ajudar bastante, né? Pois é, até eu falava com o Pedro Ernesto esses dias sobre essa questão do conteúdo. Na tua opinião, tá mudando essa função do narrador hoje? Até o André Silva agora está começando a ter mais oportunidades, é um projeto para ele aqui na rádio, né? De um narrador ter outras funções, né? Diferentemente como já foi, do narrador cumprir outras atividades também, é o futuro realmente para o narrador. Olha, eu lembro que uns 15 anos atrás se disse isso, tá? E não mudou muito. Eu achei que não mudou muito, entende? Agora o André, ele era um repórter aqui da rádio, está sendo aproveitado como narrador, está muito bem, né? No trabalho que está desenvolvendo. E pode ser que a partir daí, então, né, o dia que Pedro, eu e aqueles mais antigos, né, chegarem na aposentadoria, pode ser que aí mude o perfil do narrador, mas eu acho que o narrador, para ter uma condição legal de trabalho, ele pode fazer outras coisas, mas algumas acho que não deve fazer, entende? Por exemplo, ficar fazendo reportagem e tal, não sei, talvez possa ajudar um pouco no trabalho dele, por um lado pode ter conteúdo, né, conhecimento, mas eu não sei se tira um pouco do foco, né, do teu trabalho na hora de narrar, não sei. É uma coisa que dá para ser discutida, dá para ver. Acho que algumas coisas vão mudar e está sempre mudando, né? Mas eu nunca acredito numa mudança assim muito radical. O rádio vai mudar? Não mudou tanto. Tem algumas coisas que são novas, que está se fazendo, mas na essência continua tudo como mudando. Como eu disse antes, há 15 anos atrás já se dizia, o narrador vai ter que fazer outras coisas e tal. E eu não sei se você é demitido logo da hoje, mas cada vez eu faço menos coisas. Estou só narrando hoje em dia. Para mim está muito bom. Ô Marco, a questão da técnica, do estilo, na tua opinião, né, e até fazendo uma pergunta para o teu pensamento pessoal mesmo, né, para tua reflexão. A narração hoje ela tá se aproximando mais da narração da TV.
Se a gente fizer uma comparação, de repente, na tua opinião, a narração hoje está mais lenta ou mais rápida do que já foi? Não, acho que não mudou muito isso. A gente tem que ter cuidado disso, e às vezes algumas pessoas chamam atenção na gente, e isso é bom, de não ficar pensando muito na televisão. Acho que o rádio tem o seu jogo. Tem o jogo do rádio e tem o jogo da televisão. Então, às vezes, a gente comete o seguinte aqui, vou dar uma listada nisso. Olha lá, opa, olha o que o cara fez. Então, mas tu não descreve o que aconteceu, né? Isso é coisa para a televisão. Então, em razão de a gente acompanhar tanto o jogo pela TV, a gente acaba cometendo esse equívoco às vezes, e tem que estar atento para não repetir isso aí. Mas eu acho que não, eu acho que a narração do rádio, ela é uma narração completamente distinta. Tem gente que vê TV e fica ouvindo no rádio, a gente tem que pensar o seguinte, ó, na hora que a bola está rolando, por exemplo, agora quarta-feira tem uma rodada dupla, né? Quanto cara não vai estar vendo o jogo e vai estar ligado no radinho, querendo saber o que está acontecendo. Então é o jogo do rádio. É diferente, é completamente distinto do jogo da televisão. Se está mais lento, se está mais rápido, não sei. Eu acho que não está mais lento, não, sabe? Porque o futebol está cada vez mais rápido, né? Porque isso já se discutiu anteriormente. Pega uma transmissão da Copa de 70, por exemplo, né? Só para ilustrar aqui nos papos, né? A bola do Brasil, é Carlos Alberto entrega a bola para Gerson amortece no peito, coloca na grama, olha para o lado, vê Clodoaldo passando, entrega a bola para Clodoaldo. Isso hoje não tem mais no futebol. O cara matou no peito, já vem 4 caras grudando na cabeça dele, outro metendo por baixo. Então o narrador tem que correr muito mais. Não dá para florear muito. Tem lance que dá, entende? Mas normalmente um parar já cruzou, já meteu nada, aquela coisa toda. Tem que ser muito mais dinâmico, tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil. Quanto à velocidade do narrador, é uma questão, né, também, que fica com cada um também, né, técnica de cada um. Agora, falando em técnica, a tua técnica, como é que você se descreveria, né, a respeito do teu trabalho, do teu estilo, da tua técnica de narrar futebol? Eu diria que eu sou um clássico barroco. Né? Fazer a categoria. Essa definição eu descobri agora. É mais ou menos por aí, entende? Eu procuro seguir uma técnica apurada das coisas básicas e tal, né? E vou buscando fazer algumas coisas de vez em quando lá, né? Quem sabe exagerando um pouco, evidentemente, sem ter o talento e a genialidade dele, mas um ídolo que eu tenho, às vezes buscando algumas coisas assim, tipo Salvador Dalí, não tem nada a ver de barroco, né, claro, mas Salvador Dalí, aquela genialidade dele, às vezes, dentro da minha técnica, às vezes, não estou dizendo que eu quero colocar genialidade, mas eu tento colocar alguns pitacos de algo diferente, essa coisa, tipo assim, que eu já li muito sobre Salvador Dalí, que ele fazia coisas malucas assim, sem pensar. É o que eu faço, eu não fico premeditando, se o Ciro fizer um gol hoje, eu vou chamar ele de Ciro Coração de Leão. Né? Eu não penso muito isso, sabe? Então eu deixo ao sabor daquilo que acontecer. Tu pensa em bordões, né? Até tem sido bastante reconhecido pela questão, principalmente quando o adversário faz algum gol na dupla Grenal, o torcedor te reconhece muito nisso, até utiliza em brincadeiras, né? O pessoal gosta de narrar em casa, enfim, fazer toda aquela coisa, né? Encheu o saco, cara. Encheu o meu saco isso. É do Borges. Os caras falam comigo na rua. Eu tenho vontade de tua irmã vai bem, tá? Aquelas coisas todas. Mas é mais ou menos por aí, sabe? Tem outras coisas. Por exemplo, o Mestre Jonas foi um negócio que ficou legal. Porque eu curtia muito o Sarro, Desse Guarabira e tal, nesse meu tempo de... E aí Jonas e tal. E foi muito legal aquilo que a família dele estava ouvindo em São Paulo e achou maravilhoso. É o Dudu, os caras... O Lucianinho se encarrega de espalhar os meus bordões por aí. E ele já está fazendo melhor do que eu até. Que espetáculo. Isso mas não... Assim, às vezes eu não costumo pensar muito assim, chegou um centroavante agora aqui. Tinha um colega nosso, que sempre tinha isso aqui,
o matador, o sanguinário, o destemido, né? Eu não vou muito por esse caminho aí, não. Às vezes são umas bobagens lá. É isso que eu estou dizendo. Quando eu quero dizer o Salvador Dalí, não é genialidade, é uma bobagem da minha parte mesmo, né? Como o Salvador Dalí às vezes falava coisas sem sentido, então a gente fala umas bobagens de vez em quando, tipo, rinoceronte, que o Salvador Dalí falava toda hora. Quer dizer que tu ligaria isso, Marco Antônio, a questão do improviso, então? Porque a gente faz um levantamento, por exemplo, eu pesquisei a respeito do Hernani Russo, né? E até eu conversei com o filho dele esses dias e perguntei para ele, né? Será que o Hernani, teu pai, ele não foi escolhido para fazer a primeira narração, né, de Porto Alegre? Exatamente porque ele era bom nessa questão do improviso, né? Ele era muito bom no rádio, ele era um profissional, um ator do rádio, vamos dizer assim, e trabalhou muito com a questão do improviso. É uma coisa que existe, então, até hoje, e está ligada a isso que estava dizendo? Eu acho que sim. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Eu tinha uma época que eu me concentrava bastante nas coisas, assim. Não é falta de profissionalismo, entende? Pegava as escalações, anotava tudo, deixava tudo certinho, tudo bacaninha, sabe? E aí, às vezes, eu não fazia isso, e eu vi que eu não fazendo isso saía muito melhor, entende? Sempre que eu tinha que improvisar, até mesmo para anotar os times, essa coisa toda, né? Era uma coisa que saía muito melhor. Sem me preocupar muito, vou me concentrar para esse jogo e tal. Claro, véspera de jogo, tem coisas que eu não faço. Não vou a festas, não falo muito, não bebo, né, essas coisas. Eu já não sou fumante mesmo, mas eu não cometo excessos antes de jogos. Esse cuidado eu tenho. Mas tirando isso, assim, eu deixo para, na hora ali, bom, vamos que vamos para ver o que vai dar. E aí eu acho que no improviso é que as coisas saem muito melhores. Se eu começar a pensar que eu tenho que dizer, eu já passei dos 50 anos, se eu começar a pensar que eu tenho que dizer abracadabra, pé de cabra, aí eu não vou conseguir dizer, vai sair abracadabra. Então, eu vou falar errado, entende? Então, deixa assim, que assim está acontecendo, por enquanto está dando certo o improviso. É assim da mesma forma que funciona para a tua abertura de jornada, por exemplo? Claro, no começo eu escrevia, né? E depois até brincava com o Oresco, eu dizia assim, Oresco, me presta tua abertura que eu vou repetir. Mas aí eu descobri, até aqui, a rádio pediu para que a gente não fizesse aquelas aberturas longas, aí a gente faz um negócio mais curto, assim. Pega a principal, por exemplo, Inter e Palmeiras, que eu vou narrar quarta-feira lá no Allianz Parque. O Inter precisa ganhar de qualquer jeito. O empate em 0-0 não serve, o 2-2. Então, o Inter precisa ganhar para classificar. Sintetiza, vai, faz uma frase curta, toca, vai embora e começa o jogo e vai embora. Agora, falando em sintetizar, também é uma questão que eu estava conversando com o pessoal aqui da Gaúcha esses dias, é sobre o comando da jornada, né? Um bom tempo atrás, nos anos 70 principalmente, a gente tinha um narrador que iniciava, né, fazia a abertura da jornada, e aí esperava que terminasse todo aquele processo de entrevista e tal, para o narrador encerrar, né? Isso aí foi bom para o narrador ter acabado, esse sistema hoje que a Gaúcha adota, e você se lembra quando é que começou mesmo a ser efetivo isso aqui em Porto Alegre? Não, aqui na Gaúcha tem uns 4 anos, eu acho que desde a Copa da África do Sul, por aí, eu acho que é por aí, um pouco mais de 4. Eu acho ótimo pro narrador, acho ótimo tu não precisar comandar o intervalo e o final do jogo e abrir meia hora antes. Eu acho espetacular, porque aí tu fica focado mais na narração do jogo do que se preocupar e tá, né? Eu acho que isso já passou, isso é bobagem, assim, tá? O cara tem que ter o controle de tudo, né? Hoje tem muita informação, né? E tu não consegue controlar tudo. As redes sociais despejam milhares de informações a todo momento, né? Bobagens, coisas sérias, coisas importantes, coisas inúteis. E tu tem ali muita coisa para ver, para cuidar. Eu, às vezes, quando consigo, fico dando uma zapeada aqui, conforme o jogo, né? Eu consigo ver os recados aqui, tá? Tem uns caras que mandam os recados. Eu, trouxa, tá falando aqui não é, né? Então, assim, né? Às vezes tem coisas assim tão simples que a gente não se dá conta, como, por exemplo, Palmeiras e Inter, tá? Palmeiras em casa contra o Inter. Então, o jogo é Palmeiras e Inter, né? Aí fala Inter e Palmeiras. Aí vem um cara e fala assim, o mando é do Palmeiras, tem que ser Palmeiras e... então tá. Palmeiras 0, Inter também 0. Então, é essa coisa. Olha, Marco, já estamos chegando aqui no encerramento da entrevista. Mais algumas
na colocações que eu tenho para te fazer. Você estava falando do cuidado com a voz, né? Eu te pergunto, você faz algum acompanhamento, enfim, né, com algum profissional para cuidar da tua voz? Eu já fiz. A rádio tem uma fonoaudióloga contratada, a doutora Rosane Mosmo, que é sensacional, uma grande profissional, e já fiz um acompanhamento com ela, aprendi muita coisa. A gente pensa que não precisa aprender nada, né, e está aprendendo sempre, né? Sim. E eu usei o serviço dela comecei a usar uns 2, 3 anos atrás, e volta e meia eu faço uma consulta com ela, faço uma revisão, e eu aprendi muita coisa, muita técnica, para que a gente possa fazer um bom trabalho e desenvolver a tua voz legal, entende? Antes de começar o trabalho com ela, eu tinha... eu nunca tive muito problema de voz, entende? Mas eu teve uma rateada ou outra, e depois que eu comecei a consultar e fazer um trabalho com ela, isso praticamente ficou zero, de novo. Legal. Marco, sobre a questão das influências ainda, eu te pergunto, te chamou a atenção na tua trajetória e te influenciou alguma narração de fora? Por exemplo, narração feita na Argentina, narração feita no Uruguai ou narração na Europa? E quem que você apontaria como narradores importantes da história, né, do rádio de Porto Alegre? Olha, eu tenho uns amigos, antes acho que o intercâmbio era muito maior, assim, com os uruguaios, os argentinos e os paraguaios. Então os caras viram que eu tinha um estilo muito parecido com o Uruguai, assim, sabe? Eu acho legal, eu curti muito a rádio da Argentina, a rádio do Uruguai, a rádio do Paraguai. Eu curti muito isso também. Eu tinha esquecido isso, mas eu também tenho essa influência e me sinto muito honrado de um dia receber uma ligação aqui na rádio da produção da Rádio Carve de Montevidéu, pedindo que eu gravasse uma saudação para o Munhoz, que teve um problema nas cordas vocais, ficou muito tempo fora e estava voltando. E eu gravei um saludo para ele, né, que é um cara que eu me identifico muito, que é um dos grandes narradores que eu já vi em toda a América. A maior narração que eu vi aqui, a gente brinca aqui na redação, o gol mais a fuder que a gente já viu aqui, eu recomendo que vocês ouçam. Tecnicamente ele não é um gol perfeito, mas é uma narração sensacional. É o gol do Russo, do Corinthians, contra o Fluminense do Maracanã, em 76, do Osmar Santos, da Rádio Globo. No YouTube está fácil de achar, fácil, tem milhões de acessos. É um gol fantástico. Russo, beijinho doce. É uma transmissão sensacional que eu recomendo para todos. Aqui, olha, é que eu não conheci o Pedro Pereira, uma referência, Cândido Norberto, né, o Hernani, e o Rezende, que eu conheci, foi um cara que era muito exigente, mas sempre me elogiou bastante, eu sempre fiquei muito honrado com isso. E o Ranzolin, o Samuel, o Hélio Fagundes, o Haroldo, o Bobby Browner, todos esses caras, eu acho que foram profissionais, assim, eram e são, né, profissionais, aqueles que não pararam ainda são profissionais do mais alto nível. Então, eu acho Pedro, né, o José Alves, que é meu irmão, o Daniel, o Mário, o Orestes, esses caras todos são, eu não quero esquecer nenhum aí, sabe? O Paulo André, né, o Sérgio Boasso, meus colegas aqui, eu acho que todos eles, assim, têm muito mérito, foram profissionais que batalharam para chegar aqui, né? E eu não saberia dizer qual deles é o melhor, mas Pedro Pereira e Ranzolin foram os nomes que mais marcaram aqui no nosso estado. São profissionais, assim, que eu colocaria num quadro na parede. Legal. Eu não posso deixar de pegar o gancho que tu citou, a narração do Osmar Santos, né? Então quer dizer que é uma questão emotiva, né, que tu está destacando aqui. E qual é que foi o grande jogo, assim, da tua carreira até hoje, que tu lembra que, de repente, quase que a emoção ultrapassou os limites, que tu quase que te perdeu em função do acontecimento? Puxa vida, são tantos jogos assim, né? Tem um jogo que me marcou muito, não foi legal pro Brasil, mas eu fiquei no vídeo do filme da Copa, que eu sou o único narrador que está no vídeo da Copa. Isso foi em 90, né? O gol da Argentina, do Canidia. Eu estava lá no Dele Alpe, hoje é a Arena do Juventus. E eu narrei aquele gol, foi forte, o Grêmio na Libertadores, o Inter, o gol da fumaça do Inter lá, todo mundo fala, aquele gol do Juliano em 2010, eu estava lá, porque ninguém esperava mais o Inter conseguir a classificação, né? Então, aí você extrapola,
coloca para fora toda a tua emoção nesses jogos aí. Agora, só voltar para falar do gol do Osmar Santos, né? Que o Osmar Santos foi o cara que mudou a narração esportiva no Brasil. Foi o cara que revolucionou tudo isso e veio com uma nova linguagem. Então, por isso que eu te disse que eu consegui... Eu acho que eu sou um filho da técnica com essa nova filosofia que veio do rádio de São Paulo, né? E, embora eu reconheça todos eles como grandes narradores, se tu ouvir o Pedro Carneiro Pereira hoje, vai ver que ele já era um narrador atual, né? Ele sempre foi isso, né? Mas eu acho que o pai da matéria mesmo é o Osmar Santos, de todos nós brasileiros. Que legal. Já encerrando e agradecendo essa entrevista e tua disponibilidade e gentileza, havia um projeto ainda, um curso de narrador aqui da FEPLAN, né? Que você estava trabalhando ou está trabalhando ainda. Existe esse curso ainda? Como é que funciona? Não é bem um curso, entende? É uma extensão daquele curso de radialista e tal, com algumas dicas de aprendizado, mas eu não estou participando mais, entende? Eu me dou bem com o pessoal lá, falei com o Marcelo Bia e pedi para não continuar e tal. Aí o Thiago Schumann que está fazendo agora. Mas existe lá, te dá... Para quem está estudando é legal, porque tu consegue as horas que tu precisa, às vezes, para completar a cadeira. E é bacana, né? Tu passa... Na verdade, eu ia lá para passar os meus conhecimentos, né? Para eles, assim, sem ter uma formação didática, né? Não sou professor, né? Mas ia lá e contribuir um pouco com o que eu aprendi nesses anos todos. Era o que eu fazia, né? Agora o Thiago, eu não sei exatamente. Eu acho que ele tem mais essa didática do que eu. E talvez possa estar dando um curso legal lá. Mas é bom, eu recomendo, acho bacana. Legal. Marco Antônio Pereira, obrigado pela tua atenção mais uma vez, gentileza. Desejo muita sorte aí, né? Muito sucesso por tantos anos na narração aqui na Rádio Gaúcha, enfim, onde for interessante e muito bom para ti. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para ti. Bom, obrigado, Ciro. Boa sorte para ti, que sempre foi um grande profissional, e agora a gente se perdeu um pouco, né? Eu não fazia horas que eu não te encontrava aqui, mas estou sempre à disposição aqui, e que Deus salve a voz de Ian Gillan por todo sempre. Amém. Um abraço.